Bom dia, pessoal. Professor Edmundo aqui falando. Vamos ter uma aula de física, né? Vamos fazer uma revisão de movimento circular que eu tinha prometido para vocês, né? Para melhorar o entendimento do MHS. E depois vamos falar da fase inicial, que eu tenho certeza que é uma duvidazinha na cabeça de vocês, tá bom? Então presta bem atenção na aula. Eu preparei aí alguns vídeos também para você dar uma olhada, para ver se melhora o entendimento. Porque MHS é um conteúdo que você vai aprendendo devagar mesmo, tá bom? É um conteúdo bem rigoroso que pede muito do aluno. Então vamos lá. Começamos com a revisão de movimento circular uniforme. Olha, gente, eu sempre digo que para o aluno entender movimento circular, ele tem que aprender 4 coisas. E a partir dessas 4, encontrar as demais, saber deduzir o resto. Porque é um conteúdo fácil, mas tem muita fórmula. É muita fórmula, fica difícil para o aluno memorizar todas essas fórmulas. Então a estratégia é essa. Você vai aprender 4 coisinhas e a partir dessas 4 você vai conseguir chegar nas outras fórmulas. Então, primeira coisa, imagine um corpo em movimento circular no sentido anti-horário. Tá bom? Ele saiu de A e veio até B. Ele percorreu esse pedacinho aí de A até B. Então ele percorreu um ΔS, né? Um ΔS. Ao mesmo tempo que ele percorreu esse ΔS em metros, ele descreveu um ângulo que eu chamo de ΔΦ. Então ele percorreu ΔS em metros e descreveu um ângulo ΔΦ. A primeira coisa importante é saber calcular esse ângulo percorrido, ΔΦ. Esse ΔΦ é a distância em metros dividido pelo raio, tá bom? O ângulo percorrido é o tamanho da trajetória ΔS dividido pelo raio. A unidade é o radiano. Lembrar que π radiano equivale a 180 graus. Então essa é a primeira coisa importante a saber do movimento circular, é calcular o ângulo percorrido. Segundo é o período. O período é o tempo para dar uma volta, tá bom? Que vai ser o tempo de movimento dividido pelo número de voltas. A segunda é a frequência. O que é a frequência? É o número de voltas que o corpo realiza a cada segundo, ou a cada hora, ou a cada minuto, né? É o número de voltas por unidade de tempo, tá bom? É o número de voltas dividido pelo tempo, ok? A unidade de medida é o Hertz, tá bom? 1 Hertz significa uma volta por segundo. Então já vimos 3. O ângulo percorrido, o período e a frequência. Falta a quarta. A quarta é a velocidade do móvel. Aí nós vamos ter, na verdade, 2 velocidades. A linear, que é medida em metro por segundo, e a angular, que é medida em radiano por segundo. A fórmula é a mesma. Só muda que a linear é ΔS em metros, a angular é ΔΦ em ângulos, ok? Então veja só, nós vimos 4 coisas: espaço angular, período, frequência e velocidade. A partir dessas 4, você tem que saber encontrar as outras. Professor, como é que eu vou saber? Muito fácil. Você vai considerar uma volta completa. Imagine um móvel em movimento circular que deu uma volta, um giro completo. Se ele deu uma volta, quem é o espaço percorrido? É o tamanho da circunferência, que é 2πr. É o tamanho da trajetória em uma volta. Lembre que eu estou considerando uma volta completa. Então, o ΔS é 2πr. A variação do ângulo é 2π radiano, que é 360 graus. E a variação do tempo é o período. Muito fácil. Você imagina uma volta completa. Aí você vai ter o ΔS, vai ter o ΔΦ e o ΔT. Quem é o ΔS? 2πr. Quem é o ΔΦ? 2π radiano. E quem é o ΔT é o período, tá bom? Então, retornando aqui, o que é velocidade angular? É a variação do ângulo pela variação do tempo. Se eu estou considerando uma volta, quem é a variação do ângulo? 2π. Quem é a variação do tempo? Período. Então, a velocidade angular é 2π dividido pelo período, tá bom? Essa fórmula aí, gente, ó, 2π dividido pelo período, eu posso escrever ela assim, ó, 2π vezes 1 sobre t. E o que é 1 sobre t? É a frequência. A frequência é o inverso do período, tá bom? E para fechar, a velocidade escalar é ΔS dividido por ΔT.
Se o móvel deu uma volta, o ΔS é 2π vezes o raio e o ΔT é o período. Aí esse termozinho aí, ó, 2π dividido pelo período é a velocidade angular. Gente, nessa tela aí que vocês estão vendo, tem 4 fórmulas que você precisa levar para MHS, para entender o MHS. A definição de velocidade angular, tá bom? A relação entre velocidade angular e o período, a relação entre velocidade angular e a frequência, e a relação entre a velocidade linear e a angular. Eu preciso dessas 4 fórmulas, tá bom? Olha, para melhorar, para essa explicação ficar legal, melhor ainda, eu preparei um videozinho para você, tá bom? Então acompanha aí o vídeo que vai ser legal. E aí, gente, professor Edmundo de Física, vamos ver aqui uma revisão de movimento circular, né? Movimento circular uniforme, que é pré-requisito para você entender um MHS, né? O movimento harmônico simples, tá bom? Bem, gente, movimento circular é um dos assuntos mais fáceis da física, porém um dos mais chatos. Por quê? Porque tem muitas fórmulas, é muita fórmula, tá bom? Então fica difícil para o aluno, na hora da prova, lembrar daquele monte de fórmulas. Então o que é que eu espero que o aluno consiga fazer? Que ele consiga deduzir essas fórmulas na hora da prova. Tá bom? É bem fácil, bem rápido. Isso vai te dar mais segurança na hora da prova e você não vai precisar congestionar a tua cabecinha com um monte de fórmulas. Eu vou mostrar como. Preste atenção. Para começar, para você entender o movimento circular todo, você só precisa entender 4 definições. 1, 2, 3, 4. Só 4. Aí as outras você vai deduzir a partir dessas 4. Tá bom? Então, 4 coisas importantes. O primeiro é o espaço angular. O que é isso? É o ângulo percorrido pelo móvel. Que o movimento circular é um movimento em trajetória circular com velocidade de módulo constante, né? Com valor constante. Então a primeira coisa importante é saber calcular o espaço angular, tá bom? Então veja só. Admita que o móvel esteja realizando um movimento circular no sentido anti-horário. Sentido anti-horário. Vamos considerar que o sentido é anti-horário. E que o móvel saiu de A e veio até B. Quando o móvel sai de A até B, ele percorreu uma distância ΔS. Ele andou uma distância ΔS em metros. Ao mesmo tempo, ele descreveu um ângulo. Um ângulozinho aqui, ó. Que eu vou chamar de ΔΦ. Tá bom? Como é que nós vamos calcular esse ΔΦ? Como é que eu vou calcular o ângulo percorrido? O ΔΦ vai ser o ΔS dividido pelo raio. Ok? A primeira coisa importante é saber calcular o ângulo percorrido, que é o ΔΦ. Esse ΔΦ é o ângulo, né? É o ângulo que o móvel percorreu. O ângulo percorrido, ok? Esse R é o raio, tá bom? A unidade dividida, a unidade é o radiano. A abreviação rádio, certo? Não esqueça que π radiano equivale a 180 graus. Beleza? Então a primeira coisa importante é saber calcular o ângulo percorrido. Não esquece, é a distância em metros dividido pelo raio. Segundo, é o período. O que é o período? É o tempo para dar uma volta. É o tempo para o móvel realizar uma volta completa. Como é que nós vamos calcular o período? O período vai ser o número de voltas o tempo dividido pelo número de voltas, tá bom? O tempo dividido
voltas. Ok? Esse N significa número de voltas. E a terceira é a frequência. O que é a frequência? É o número de voltas a cada segundo, a cada minuto, a cada hora. É o número de voltas que o corpo dá em cada unidade de tempo, tá certo? A frequência vai ser N sobre delta T, tá bom? N sobre delta T. Esse N é o número de voltas, delta T é o tempo de movimento. A unidade de medida, a unidade é o Hertz, tá bom? Simbolizado pelo Hz. Não esqueça que 1 Hertz equivale a uma volta por segundo, certo? Então veja, se eu digo assim, olha gente, o período é 3 segundos. O período é 3 segundos. O que é que você vai entender? Que o móvel dá uma volta em 3 segundos. Para dar uma volta completa, 3 segundos. Se eu digo assim, olha, a frequência é 5 Hz. Significa que o móvel realiza 5 voltas por segundo. Ou seja, o Hertz significa volta por segundo, ok? Se você olhar com cuidado aqui, ó, você vai perceber que o período é ΔT sobre N, que a frequência é N sobre ΔT, ou seja, um é o inverso do outro, tá bom? Você pode dizer que o período é o inverso da frequência, ou que a frequência é o inverso do período, tá bom? Tá, aqui mais embaixo aqui. Frequência é... Eu vou ser professor, mas são 4, né? 4 coisas importantes, a gente colocou 3, falta a quarta, né? A quarta é a velocidade. Aí nós vamos ter 2 velocidades. A velocidade linear, que é medida em metros por segundo. E 2, que é a velocidade angular. A velocidade angular, ela é medida em radianos por segundo. Tá bom? Velocidade linear você já conhece. V é ΔS sobre ΔT, tá bom? ΔS sobre ΔT. ΔS é a variação do espaço e ΔT é a variação do tempo. A velocidade angular é a mesma coisa. Vamos usar o ômega assim, né? Tem uma letra grega chamada ômega, parece com W, né? Significa velocidade angular, tá bom? É a mesma coisa, só que no lugar do ΔS é o ΔΦ dividido por ΔT, tá bom? Velocidade angular. Então, crianças, para saber o movimento circular, você tem que saber essas 4 definições. A partir dessas 4, você deduz o resto. Professor, como é que a gente vai deduzir o resto? Você faz o seguinte, ó. Você faz o seguinte, considerando uma volta completa. Considerando uma volta completa. Quem vai ser o espaço percorrido? ΔS. Se o móvel deu uma volta, quem é o ΔS? 2π vezes o raio. É o tamanho da trajetória, é o tamanho da circunferência. Quem é o ΔΦ? É 2π radiano. Se o móvel deu uma volta, o ângulo que ele percorreu foi 360 graus, que dá 2π radiano. E quem é o ΔT? ΔT é o período. Se o móvel deu uma volta, o ΔT é o próprio período. Isso aqui você vai fazer na hora da prova, tá bom? Você considera uma volta completa. Ao ΔS
S é 2πr, o ΔΦ é 2π radiano e o ΔT é o período. Aí você vem, ó, o que é velocidade angular? Velocidade angular é a variação do ângulo pela variação do tempo, certo? Mas se eu estou olhando para uma volta, quem é a variação do ângulo? 2π, né? A variação do ângulo é 2π. Quem é a variação do tempo? É o período, pronto. Velocidade angular é 2π dividido pelo período, certo? Isso aqui você pode escrever assim, ó. Velocidade angular é 2π vezes 1 sobre t. É a mesma coisa, ó. 2π sobre o período é a mesma coisa que 2π vezes 1 sobre t. E 1 sobre t é a frequência. Então a velocidade angular é 2π vezes a frequência. Ok? E a velocidade escalar? A velocidade escalar é ΔS sobre ΔT. Se o móvel deu uma volta, quem é o ΔS? 2π vezes o raio. Se ele deu uma volta, o ΔS é 2π vezes o raio. O ΔT é o período. Ora, mas quem é isso aqui? 2π dividido pelo período. Esse termozinho que eu achei aqui, quem é? 2π sobre a velocidade angular. Então a velocidade escalar é esse termozinho, que é a velocidade angular vezes o raio, tá bom? Então tá aí, gente. Ok? Esses itens são muito importantes, tá bom? Agora eu vou fazer uma relaçãozinha, né? Eu vou provar as funções horárias do movimento circular e falar um pouco de acoplamento de polias, ok? Bem, vocês viram aí o vídeo, né? Primeiro eu expliquei as equações, aí depois eu repeti a explicação com o vídeo. Espero que tenha ficado bom para vocês. Agora vamos ver as funções horárias do movimento circular uniforme. Não é do MHS, é do movimento circular, tá bom? Coloquei outro videozinho bem fácil para vocês perceberem aí como é que faz a função horária. Deixa eu só voltar aqui. Então preste atenção. Estiver trabalhando com movimento circular, quem vai abrir as questões, quem vai resolver os problemas, são essas 4 fórmulas aqui, ó. Essas 4 fórmulas. 1, 2, 3, 4. São 4 coringas que você tem que ter na manga, certo? Essas 4 definições aí. Definição de velocidade angular. Definição de velocidade angular dependendo do período. Velocidade angular da frequência e a velocidade escalar e angular relacionadas. Então vamos ver agora as funções horárias. Vamos perceber que é a mesma coisa do movimento retilíneo, né? Vem para cá. Bem, no movimento retilíneo tem que ver ΔS sobre ΔT. No movimento circular você tem que ter a velocidade angular é ΔΦ sobre ΔT, tá bom? Lá no movimento retilíneo, no lugar do ΔS, você pode botar S menos S0. No lugar do ΔT, T menos T0. Posição final menos a posição inicial, tempo final menos tempo inicial. Lá na velocidade, no movimento circular, no lugar do ΔΦ, você pode botar ângulo final menos ângulo inicial. No lugar do ΔT, T final menos T inicial, certo? Quando você vai estudar o movimento de um corpo, você pode supor que o tempo inicial é 0. Você zerou o relógio no início do problema, tá bom? Começou no tempo 0. Você cancela o T0 aqui, ó. Fazendo meio pelos extremos, você vai ter o quê? Fazendo meios pelos extremos. S menos S0 é igual a V vezes T. Fica S igual a S0 mais VT. Essa é a função da posição no movimento retilíneo. Movimento circular, a mesma coisa. Ó, você pode supor que o tempo inicial é 0
e fazer meio pelos extremos. Como é que vai ficar? Fazendo meios pelos extremos. Φ menos Φ0 é igual a ômega vezes T. Passando Φ0 para o outro lado, Φ igual a Φ0 mais ômega vezes T. Eu vou precisar que vocês lembrem, né, dessa definição lá no movimento harmônico, que no lugar do φ, presta atenção, no lugar do φ, que é o ângulo final, a gente vai colocar Φ0 mais ômega T, tá bom? É o ângulo inicial mais a velocidade angular vezes o tempo, ok? Bem, pessoal, é isso aí, né? É assim que você vai encontrar a função do movimento circular. No lugar desse φ, a gente vai botar Φ0 mais ômega T, tá bom? Agora eu coloquei algumas questões, umas 3 ou 4 questões, só para a gente melhorar o entendimento sobre a aula, tá bom? Além dessas questões, vocês receberam uma lista, né? É uma lista para vocês fazerem. Vocês vão fazer essa lista e depois tirar dúvida comigo. Então vamos para a primeira questão. Ó, um automóvel viaja em uma estrada horizontal com velocidade constante e sem atrito. Cada pneu desse veículo tem um raio de 0,3 metros e gira com uma frequência de 900 rotações por minuto. A velocidade desse automóvel é de aproximadamente... Gente, se você não entendeu a questão, faz o que eu sempre digo em sala de aula. Tira os dados e olha para a pergunta. Vamos tirar os dados. Ele deu o raio do pneu, deu a frequência de rotação do pneu, né, 900 rotações por minuto, e quer o V. Né? Considere... A primeira coisa a fazer aí é passar essa frequência para SI. Tem que passar para Hertz, tá bom? Então, 900 RPM é 900 rotações por minuto. Para passar para Hertz, é só pegar esse minuto e passar para segundo. No lugar do minuto, você coloca 60 segundos, tá bom? Então, a frequência vai ser 15 Hz, ok? Professor, e aí? Ora, com a frequência, você acha a velocidade angular, que é 2π vezes a frequência. Vamos considerar o π igual a 3. Aliás, não. O π você não substitui, vai arrastando ele até o final, tá bom? Então, a velocidade angular, né, dá 30π radiano por segundo, ok? Agora, você tem ferramenta suficiente para calcular o V. O V é ômega R. Substitui um ômega, que é 30π. O raio ele deu 0,3. A resposta é 9π. Veja que eu arrastei o π até o final. Aí você procura ver se tem o π para marcar. Aí você vai ver que não tem 9π para marcar. Aí você substitui. Colocando o π igual a 3,14, que é o valor de π, se você multiplicar 9 vezes 3,14, você vai encontrar aproximadamente 28 metros por segundo. Então, tirei os dados, passei a frequência para Hertz, ajeitei a frequência, não deu ainda. Calculei o ômega. Quando eu calculei o ômega, que é a velocidade angular, eu vi que dava para responder o problema, ok? Tira aí um print da tela, tá bom? Depois tenta fazer sem olhar para a resposta, só para treinar um pouquinho. Segunda questão. Filmes de ficção científica que se passam no espaço sideral costumam mostrar habitats giratórios que fornecem uma gravidade artificial, de modo que as pessoas se sintam como se estivessem na Terra. Imagine um desses habitats em um local livre da influência significativa de outros campos gravitacionais, com um raio de 1 km e com pessoas habitando a borda interna do cilindro. Esse cenário, nessas condições, reproduz algo muito próximo à aceleração da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, desde que a frequência com que o habitat rotaciona seja aproximadamente de... Entendeu nada? É muito simples. Quando um corpo está girando, ele é puxado por uma força chamada força centrípeta, que provoca uma aceleração centrípeta, tá bom? Essa aceleração ela pode reproduzir uma gravidade artificial. Então vamos tirar aqui os dados. Ele falou que a gravidade é 10, tá ok?
o raio do cilindro rodando é 1000 metros, que é 1 quilômetro. Ele quer a frequência. Ora, nesse caso, a aceleração centrípeta, que é v² sobre r, vai representar a aceleração da gravidade. Então, você calcula aí. Só que no lugar desse v, você coloca ômega vezes r, tá bom? Substituindo uma fórmula na outra, a aceleração centrípeta é ômega vezes r² dividido por r. Simplificando, ômega² vezes r. Substitui a aceleração centrípeta pela gravidade, que é 10, e o raio por 1000. Faz as continhas, a velocidade angular é 1/10 radiano por segundo. Professor, e aí? Agora você calcula a frequência. A velocidade angular é 2π vezes a frequência. Substituindo, a velocidade angular é 1/10, o π igual a 3, a frequência vai ser 1/60 Hz, tá bom? Multiplicando por 60, fica 1 RPM, que ele quer em RPM. Questão bem interessante para vocês aí, ok? Bem, terceira questão. Um ponto material descreve um movimento circular uniforme, com um módulo da velocidade angular igual a 10 radiano por segundo. Após 100 segundos, o número de voltas completas percorridas por esse ponto material é... Adote o π igual a 3. Gente, não entendeu a questão? Tira os dados, olha para a pergunta. Tira os dados, olha para a pergunta. Quais são os dados? Ele deu a velocidade angular, que é 10 radiano por segundo. Deu o tempo, que é 100 segundos. Ele quer saber o número de voltas. Considere o π igual a 3. O professor não entendi ainda. Se você não entendeu, procura mais dados. O que é que vocês acham aí, gente? Dá para calcular a frequência? Acho que dá. Como é que calcula a frequência? Velocidade angular é 2π vezes a frequência. Quem é a velocidade angular? 10. 2 vezes o π igual a 3 vezes a frequência. Quem é a frequência? 5/3 de Hz. Professor, e aí, professor? Olha, eu procurei mais dados, eu encontrei a frequência. Agora você lembra da forma de frequência. Frequência é o número de voltas dividido pelo tempo, tá bom? O número de voltas é... A frequência é 5/3, o tempo é 100. Faz aí meio pelos extremos. O número de voltas vai dar aproximadamente 167 voltas em 100 segundos, tá bom? Tira um printzinho aí da tela. Ok? Crianças, é isso aí. Então, a gente viu aí 3 questões interessantes, tá bom? Agora, uma pausazinha para beber uma água e a gente volta com o MHS. Essa foi uma revisão de movimento circular. Ok?